Quando a gente está num relacionamento, o que mais a gente quer é que ele seja firme, feliz e que dure muito. Por isso, é normal a gente sentir um certo medo de que essa relação se acabe, ou então da gente ser deixado pelo amor da gente. Mas existem pessoas que sofrem de um medo exagerado, quase doentio de serem abandonadas. E aí? Onde é que está esse problema? Por que é que isso acontece? Será que dá para resolver essa situação? Eu vou te ajudar a entender isso agora. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Antes que eu comece falando para você do medo de ser abandonado e de como resolver isso, eu quero primeiro desfazer um mito. Não é porque uma pessoa adulta foi deixada por alguém que ela amava muito em algum momento da vida dela, que ela vai automaticamente passar a ter medo exagerado de ser abandonado. Ou pior, que vai parar de confiar nos outros. Da mesma forma, tem pessoas que nunca passaram por nenhuma grande situação de abandono, mesmo depois de adultas, mas que têm aquela desconfiança e um medo extremo de serem abandonadas. Parece até que isso não tem explicação, não é verdade? Mas se a resposta não está nos abandonos ou nos términos de relacionamentos que a gente experimenta na vida depois de adulto, ou então que ainda nem experimentou, fica a pergunta: por que é que isso acontece para algumas pessoas? E às vezes é algo que até parece surgir do nada, mesmo com aquelas pessoas que nunca tenham sentido isso em outros relacionamentos e que de repente começam a sentir. O caso é que esse medo exagerado de ser abandonado normalmente vem lá da infância. É que durante o primeiro ano de vida, a gente estabelece um vínculo afetivo muito importante com quem cuida da gente. E é através dessa relação e da qualidade do apego que a gente acaba construindo com essa pessoa que a gente desenvolve as nossas capacidades emocionais. E elas vão ser determinantes para as nossas futuras relações afetivas. Quando uma criança passa por situações muito duras, como ter pais narcisistas, daqueles que só pensam em si mesmos, ou com problemas de alcoolismo, ou que sejam violentos, ou quando um deles assim morre de repente, ou tem ainda aquelas crianças que passam por muita privação financeira. Também tem umas que são vítimas da tão falada alienação parental, que é quando o pai vive destruindo a imagem da mãe para a criança ou vice-versa. E também crianças que convivem com pais que nunca as valorizavam, ou pior, que as humilhavam em particular ou até publicamente. Enfim, esses são apenas alguns exemplos para você entender que ter vínculos tóxicos com os nossos pais ou responsáveis nos primeiros anos de vida pode acabar criando adultos profundamente inseguros e que ficam presos à fantasia de que vão ser sempre abandonados pela pessoa amada. Sabe por quê? Porque quando o cérebro da criança não experimenta sensações de calma, de segurança, de acolhimento ou de equilíbrio, é pouco provável que o cérebro dessa pessoa, quando crescer, consiga desenvolver essas coisas. Ou seja, a criança vira um adulto que sempre vai se sentir desprotegido, inseguro, desconfiado, e é bem difícil que ele vá conseguir confiar em um relacionamento íntimo ou de casal. Simplesmente porque essa pessoa não aprendeu a fazer isso. E antes que você me diga que é uma pessoa muito insegura, que vive com medo do abandono, mas que isso não tem nada a ver com as situações vividas nos seus primeiros anos de vida, época que, vamos combinar, a gente nem se lembra tanto assim, aprenda que as situações que são vividas na infância podem sim deixar marcas que são capazes de nos rasgar por dentro, sem nem que a gente perceba que a causa dessa ferida começou lá atrás. Então você não precisa se lembrar ou ter lembranças ruins para que isso esteja acontecendo dentro de você. Por isso, pessoas que vivem aterrorizadas com esse medo de serem abandonadas ou traídas, também são aquelas que, além de não confiarem nos outros, também têm muito pouca confiança nelas mesmas. É aquele tipo de pessoa
que sempre suspeita que o parceiro ou a parceira está tendo um caso, que vive vigiando as mensagens que o outro envia ou recebe no celular, que chega a aparecer assim em lugares onde não foi convidado ou convidada só para checar se a outra pessoa está mesmo lá, e que até persegue o ex ou a ex depois de um rompimento. Olha que coisa absurda e chata. São muitas situações que dá para imaginar aqui, então bote sua memória para funcionar. No fim das contas, são pessoas ansiosas, daquelas que qualquer coisa que o outro vai fazer acaba sendo entendido como um sinal de abandono. Além disso, essas pessoas inseguras acabam sendo pessoas pegajosas, dependentes e que vivem esperando que todas as expectativas delas sejam atendidas. Sabe qual é o trágico dessa história? É porque quanto mais a pessoa se comporta dessa forma, mais os outros tendem a se afastar dela. Ou seja, ela entra num círculo vicioso, porque isso acaba confirmando na imaginação dela o fato de que ela tem o karma de sempre ser abandonada, até mesmo pelos amigos. E aí cria-se uma armadilha. Porque se a pessoa já está aterrorizada com fantasias do tipo eu vou ser deixada ou eu vou ser trocada, ela vai se tornando cada vez mais exigente, dependente e possessiva dentro da relação. E aí, inconscientemente, toda essa insegurança vai acabar fazendo aparecer as feridas que ficaram marcadas na sua infância. E eu repito, feridas que muitas vezes você nem lembra conscientemente. Se você é assim, para, bebê! Para, porque além dessas cobranças e medos exagerados do abandono e da rejeição falarem sobre a sua história de vida, se você continuar funcionando dessa forma, aí sim, aí você vai mesmo acabar se tornando uma pessoa solitária. Eu já estou quase ouvindo você cantando aí do outro lado aquela musiquinha da Gabriela de Dorival Caymmi. Aquela música que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. De novo, para, bebê! Para, porque você não é Gabriela. Bom, como eu sei que só dizer para você ser diferente não vai resolver muita coisa, vamos ver algumas dicas boas de como mudar esse seu jeito de ser e de viver as sensações de abandono dessa forma na sua vida. A primeira coisa é: pare com as generalizações. Se você viveu experiências dolorosas de abandono ou mesmo maus tratos em algum episódio da sua vida, é claro que isso deve ter deixado feridas profundas. Você nem ninguém merece passar por esse tipo de situação, mas você precisa parar de achar que sempre vai ser assim com qualquer pessoa que se aproxime de você. Por exemplo, não é porque o seu pai ou a sua mãe eram alcoólicos e deixaram você e seus irmãos sozinhos em casa que todas as pessoas que você ama vão agir da mesma forma. E claro, o contrário também não é verdade. Não é porque você teve um pai e uma mãe super assim amorosos e presentes sempre, que faziam tudo por você, que todas as pessoas que você se apaixonar vão ser assim bacanas, legais e honestas. Ou seja, com exemplos positivos ou negativos, generalizar simplesmente não faz sentido e nem vai te ajudar a ter um relacionamento saudável. É preciso que você entenda que cada ser humano tem a sua história e tem suas próprias características. Por isso, sempre avalie cada situação com os olhos da realidade, do presente e do bom senso. Não viva como se o seu passado fizesse parte do seu presente, generalizando como se as coisas fossem se repetir como uma cópia Xerox, porque essa forma de pensar é absolutamente irreal. O passado já foi vivido e sempre vai ficar para trás, e o presente precisa ser vivido com os olhos do hoje, do agora, da surpresa. 2. Imagine-se vivendo um doloroso abandono. Parece estranha essa dica, né? Como assim? Eu tenho que me imaginar sendo abandonado? Calma, eu vou te explicar. Se você tem medo de ser deixado por alguém que você ama,
Tire um tempo, fique sozinho ou sozinha e imagine como é que seria isso. Construa na sua cabeça essa situação com o máximo de detalhes possível, tentando perceber os seus sentimentos e o que de pior poderia lhe acontecer se você fosse realmente abandonado, se outra pessoa fosse embora. Esse exercício muitas vezes ajuda para que algumas pessoas possam perceber que no final das contas elas vão sofrer muito sim, vão ter que refazer muitos caminhos e estruturas da vida, como rede de amigos, enfim. Mas você também vai perceber que o seu mundo psíquico não desmoronaria da forma que você pensava. Você não vai enlouquecer e nem vai morrer se quem você ama lhe abandonar. De um modo geral, esse tipo de exercício também é importante para que você perceba que o seu medo do abandono, na maioria das vezes, é criado pelo medo do desconhecido. Nossa, o que é que vai acontecer com a minha vida se eu for abandonado ou abandonada? Não vai acontecer nada além de você sofrer muito. E outra coisa que também acontece é porque você vive um exagero de imaginação que tende a ser catastrófica e criar as piores situações possíveis. Ou seja, você acaba percebendo que tem medo de ser abandonado ou abandonada fazendo esse exercício porque você não sabe o que vai acontecer com você depois. Quando você para e se dá o trabalho de imaginar o pior cenário, você acaba percebendo que esse monstro não é tão grande quanto você pensava e que isso acontecer algum dia, você vai ser perfeitamente capaz de ultrapassar essa situação, mesmo com uma dose de sofrimento que você vai conseguir suportar sim, porque todos nós já passamos por abandonos e sobrevivemos. 3. Descubra que você é responsável pela sua felicidade. Pare de viver na ilusão de que é o outro que vai lhe fazer uma pessoa feliz ou infeliz. Compreenda de uma vez por todas que é inútil procurar do lado de fora aquilo que falta na nossa alma e que só cabe a nós mesmos preencher. Por isso, perceba bem quais são os seus verdadeiros desejos e necessidades e assuma 100% da responsabilidade de fazer tudo isso acontecer. Entenda o seguinte, se você é feliz ou vive num inferno de ansiedade e angústia, a responsabilidade é sua e não do outro. Tire do outro o poder de controlar a sua felicidade ou a sua infelicidade com ou sem ele. Você não é uma TV para o outro ficar com o controle remoto na mão, decidindo se o próximo filme que você vai viver é um drama ou uma comédia. Exercite o gostar da solidão. Sim, é isso mesmo. A gente tem que entender que é preciso ter momentos para ficar sozinho. Então, obrigue-se a fazer coisas sozinho e a curtir esses momentos, entendendo que você está na sua companhia e que isso é muito bom. Pense que esses momentos de fazer coisas sozinho ou sozinha fazem parte do processo de encontrar-se e de gostar de si mesmo. A gente fala tanto em amar-se primeiro, em desenvolver a autoestima, mas muita gente não sabe que para fazer isso você precisa ter autonomia na sua vida. Então vamos combinar, tenha tempo para você, faça coisas por você, coisas que vão te dar prazer. Quando esse vídeo acabar, faça uma lista de atividades e ocupações que você pode fazer sozinho ou sozinha e coloque isso como meta para fazer pelo menos uma delas a cada dia da semana. Curar o medo do abandono é uma reconstrução que você mesmo vai ter que fazer na sua autoestima, tornando ela muito mais forte e trabalhada. É um processo que exige tempo, mas acima de tudo vai fazer um bem danado. Aprenda a se priorizar. Quando a gente não se abandona, a gente simplesmente perde o medo de ser abandonado ou abandonada. Pense nisso. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a se tornar uma pessoa muito mais autônoma e sem medo de abandono.
Então deixa o teu joinha aqui, é importante para mim, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreve no canal, preciso de você na família Nós da Questão. E assiste todos os outros vídeos para você se melhorar. Tchau, até a próxima!